Boa noite, pessoal de Franca, de região. Quero mais uma vez agradecer a Deus por este trabalho, porque somente através da sua permissão poderíamos estar aqui para mais um dia poder propagar a palavra de Deus a todos nós. Temos passado por um momento difícil, uma situação que muitos nunca viveu, a maioria, eu creio, nunca viveu isso, de ter que fechar as portas dos templos e nos isolar dentro de casa. Mas uma só coisa nós sabemos e nós temos a certeza, é de que Deus está no controle. Deus tem o controle. Por mais que as coisas às vezes fujam do nosso entendimento, jamais fugirá do entendimento de Deus. Hoje, eu quero agradecer a todos os irmãos que têm disponibilizado do seu tempo para estar transmitindo a palavra do Senhor. Quero agradecer a todos que têm contribuído com esse trabalho, todos que têm compartilhado, todos que têm assistido, todos que têm nos ajudado. Muito obrigado. Eu agradeço muito por isso. E que hoje essa mensagem possa entrar em nossos corações, que nós possamos colocar ela em prática e fazer valer a palavra de Deus em nossas vidas, né? E que esse momento seja um momento de recordar os momentos maravilhosos que nós tinha na nossa igreja local, com a comunhão de todos os irmãos, né? É um pedacinho, né? Fiquem agora com a mensagem da parte de Deus através do nosso irmão Vantuil, mais conhecido como Vantim, aqui da Casa de Oração do Jardim Portinari. Boa noite, irmãos de Franca e região. Para mim, mais uma vez, é motivo de muita alegria, satisfação e também muita responsabilidade estar na frente do trabalho do Senhor essa noite, o qual tem sido organizado e liderado pelo nosso irmão Robson. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e pela confiança que os irmãos têm depositado em mim para assim estar cooperando com esse trabalho. E eu gostaria de estar compartilhando com você que está aí do outro lado essa noite, que nesses momentos difíceis, nos quais não estamos podendo congregar juntos, né? Mas Deus tem também permitido esses recursos com os quais nós podemos fazer uso e estar assim conectados da mesma forma. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês essa noite um texto na Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, vamos pegar e vamos fazer a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 22 ao 34. Versículo 22 ao 34, diz assim a palavra do Senhor. A multidão levantou-se unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Verso 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, então logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que o Senhor em Cristo há de abençoar aquilo que temos lido na sua palavra. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor maravilhoso, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor concede a nós de mais uma vez estar diante desse trabalho, diante dessa oportunidade de mais uma vez proclamar o seu Evangelho Santo. Nós te pedimos e rogamos que desde já o Senhor possa ser, através do seu Santo Espírito, abrindo o entendimento daquelas pessoas que estão ouvindo, para os salvos, para a sua segurança, e para aqueles que não são salvos, para que possam ter a certeza de uma oportunidade essa noite, de estar fazendo a melhor e mais importante decisão de suas vidas, ao ser proclamada essa mensagem de salvação. Nós contamos com a direção do Senhor, que o seu Santo Espírito possa trabalhar nos corações de todos que estão ouvindo essa palavra. Nós oramos agradecidos no nome santo, eterno e singular do nosso Salvador, Rei da paz e da glória, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados que estão ligados, estão conosco aqui nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite esse texto aqui. A gente vai trabalhar nele de uma maneira expositiva, mas antes de adentrar aqui nos versículos quais nós temos lido, vamos só fazer um pequeno pano de fundo aqui no livro de Atos. A gente vê no livro de Atos, alguns até dizem que são as atitudes do Espírito Santo, que está sendo narrada no livro de Atos. E a gente vê já logo no início, nos primeiros capítulos, a gente vê que acontece através das pregações de Pedro, a gente vê conversões em massa. A gente vê num determinado momento foram mais chegou quase 3 mil almas, e mais um outro momento agregou-se mais, indo para 5 mil. E a gente vê que foram conversões em massa e também anônimas. Então, isso acontece até na altura ali do capítulo 7. Mas quando chega no capítulo 8, a gente vê o Senhor Deus, parece que, querendo dizer assim, olha, já que eu salvei tantas pessoas até agora, foram conversões em massa, mas assim, eu não cataloguei, eu não citei nome ainda de nenhum salvo. E ele começa então, a partir do capítulo 8, ele catalogar algumas pessoas, alguns nomes, fazer menção de alguns nomes para ficar registrado na sua palavra. No capítulo 8 nós temos a conversão do eunuco. E aqui é maravilhoso a gente pensar que aqui a gente já vê a certeza de que existe a possibilidade de salvação para os negros. Olha que maravilhoso. Os negros, todos os negros podem serem salvos. E o Senhor Deus faz questão já de deixar catalogado aqui no capítulo 8 essa salvação do eunuco. E nesse momento é tão legal a gente pensar em quantos servos de Deus, quantos irmãos
nós temos em nosso meio que são negros e são servos maravilhosos e tremendamente fiéis ao Senhor, dos quais nós ficamos maravilhados de acompanhar os seus ministérios e toda a sua servidão ao nosso Deus. No capítulo 9, ele salva um perseguidor, um assassino, uma pessoa que perseguia a quem seguia a Cristo. Então, olha que maravilhoso, existe também oportunidade de salvação para esse tipo de pessoas. No capítulo 10, ele salva também Cornélio, e deixa catalogado no capítulo, nós falamos do Saulo de Tarso, capítulo 9, capítulo 10, Cornélio. Aqui já se trata de um homem bom, um homem que tinha toda uma boa índole, mas é interessante a gente observar que ele não era salvo e que ele precisou ser apanhado pelo Senhor para que ele reconhecesse e entendesse e assim também fosse salvo. Então a gente vai observando que em termos de necessitar da salvação, os grupos eles estão na mesma condição, seguidores, branco, negro, todos estão na mesma condição. Cornélio, apesar de que era um homem bom, ele precisava ser resgatado e apanhado pelo Senhor, sendo assim salvo. E antes, chegando aqui também já no capítulo 16, a gente vê antes de chegar aqui, onde é o ponto que a gente leu, a conversão de uma mulher. Olha que maravilhoso. Tem oportunidade de salvação para todas as mulheres. E a gente vê aqui a salvação de Lídia. E é tão bom a gente apreciar e reler esse texto. E eu gosto muito quando fala que Deus lhe abriu o coração, e lhe abriu o entendimento, e fala certa mulher. Então, certa mulher pode ser certa pessoa, certo você que está nos ouvindo nesse momento, essa noite. A nossa oração é que realmente o Senhor possa lhe abrir o coração e o entendimento, porque se você tiver apenas o conhecimento dos fatos, ser educado, mas se tudo isso não te levar a uma atitude, a algo ativacional partindo do seu ser, você vai continuar sendo perdido e não salvo. E por último aqui nós vamos chegar agora numa outra conversão que ficou catalogada aqui, que é a conversão do carcereiro de Filipos. Antes eu gostaria só de tratar algumas coisas, alguns caracteres com relação a carcereiro. Carcereiro é considerado, segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, como a segunda profissão mais perigosa do mundo. Eu já vou te falar a primeira agora, para poder você não ficar desafiando aí na sua mente qual que vai ser a primeira e te atrapalhar a pegar os outros itens da mensagem. A primeira seria, no caso, os mineiros, aqueles que trabalham no subsolo. Então, depois desses mineiros, carcereiro é a segunda profissão mais perigosa do mundo, porque vai ficar ali tomando conta de pessoas que estão, embora encarceradas, mas são pessoas perigosas, são assassinos, são estupradores, são pessoas desequilibradas e pessoas que realmente oferecem um alto risco para a sociedade. E é bom a gente também pensar e analisar as características de uma pessoa para ocupar esse cargo, essa posição de carcereiro. Não é qualquer cidadão. A gente pode ver, se a gente observar no versículo 23 e 24, a gente olha aqui e vê que, havendo-lhe dados muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então aqui nós estamos falando de pessoa para ocupar essa posição, nós estamos falando de pessoas severas e frias, pessoas insensíveis e indiferentes. Então esse tipo de pessoa, eu também gostaria de considerar um ponto aqui, que talvez o texto não relate, mas
como em todas as profissões, não podemos pensar que esse carcereiro estivesse fazendo aquilo que ele gostasse de fazer. Porque às vezes é fadado em nossas vidas a gente passar aqui por esse mundo, talvez trilhando toda uma vida fazendo aquilo que não gostamos de fazer. Vamos pensar que nesse momento ele está sendo carcereiro, gostando ou não do que fazia, mas a responsabilidade dele é grande. E a gente vê aqui também um contraste muito legal aqui, do ponto de vista geral, porque embora ele carcereiro tomando conta de e olhando e sobre ele vários encarcerados na responsabilidade dele, mas os encarcerados estão apenas limitados pelas grades. Mas a gente vê aqui que, se for analisar de um ponto de vista, num prisma diferente, um dos maiores prisioneiros aqui está sendo o carcereiro, porque ele está preso a muitas responsabilidades, a muitas cobranças. Naquela época, algo que acontecesse, se um encarcerado desse, se um prisioneiro desse fugisse, o custo para esse carcereiro era simplesmente a sua vida. Simplesmente a sua vida. Mas o fato é que ele está nessa posição. E é bom agora, a gente vai observar que nós vamos entrar no ponto agora onde começa a gente a verificar o mover e o agir de Deus em prol de uma alma na qual Ele quer que fique catalogada na sua palavra. Então vamos começar a ver agora o agir de Deus. Como que Deus vai agir para resgatar e para salvar a alma desse carcereiro. Imagine o cárcere todo cheio, Paulo e Silas lá amarrados no tronco, e o carcereiro ali atento e olhando todos eles, mas Deus tem um propósito, ele tem algo preparado para salvar essa alma, que é a alma do carcereiro. Então começa o agir de Deus. Quando começa? E onde começa? Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aqui a gente já começa a perceber o agir e o mover de Deus. Numa situação igual a essa, Paulo e Silas arrumar forças, alegria e ânimo para orar e cantar hinos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É interessante observar nesse versículo que, se observar no original disso aqui, o original disso aqui sugere uma palavra do grego chamada epakromai, que quer dizer realmente, de maneira genuína, Paulo e Silas está cantando e louvando esses hinos para engrandecer o nome do Senhor. Que cena maravilhosa! Imagine essa cena. Imagine essa cena. Para quem está com os pés amarrados, preso no tronco, e as mãos presas nos grilhões, estar com toda essa disposição e alegria de cantar e orar ao Senhor. Aí no verso 26 acontece algo incrível também, dando sequência ao mover do Senhor, ao mover de Deus com relação ao seu propósito. Verso 26. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram e abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de cada um. A gente percebe aqui que foi parece que um terremoto cirúrgico, né? Porque aconteceu tudo isso aqui, romperam-se os grilhões, abriram-se as celas e não caiu nada, ninguém morreu, a situação apenas aconteceu isso. Então não vamos aqui procurar recurso e tentar imaginar que fala, não, isso aí não é algo que não, é porque aconteceu o movimento de uma placa tectônica nessa área e aconteceu isso. Mas se aconteceu, foi Deus que fez e Ele permitiu. Então é interessante a gente entender essa passagem aqui, o porquê isso acontece. Então dá a impressão de um terremoto cirúrgico, onde as vidas permanecem, ninguém
sofre nenhum dano físico, nenhuma escoriação, nada, todos ficam intactos e ninguém foge. Então foi um terremoto apenas para acontecer essas coisas, romper os grilhões, abrir as celas. Então aqui fica bem claro o poder, o agir de Deus, o que Deus move com relação a quando Ele quer resgatar e criar situações para que uma alma tenha a oportunidade de entender toda a situação e ser salva. No verso 27, nós vamos ver agora uma sequência aqui de três coisas que é mostrado aqui, bem enfatizado aqui acerca do Senhor Deus. Nós vamos ver no verso 27, a gente vai ver: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Como eu disse no início, o preço a ser pago por um prisioneiro que fugisse, o carcereiro ia pagar com a sua vida. Então, quando ele acorda e vê tudo isso, e vê as celas abertas, os grilhões rompidos, e nenhum prisioneiro fugiu, então aqui a gente não tem dúvida nenhuma da manifestação do poder de Deus. O poder de Deus, porque imagine a situação desses encarcerados. Você acha que em condições normais, a hora que abrisse a primeira cela, já esvaziava, esse povo ia sair fora. Todo mundo não ia perder essa oportunidade e fugir. Mas isso não acontece. Então, para provar o quê? O poder de Deus. Verso 28. É interessante notar aqui que a situação é tão terrível para o carcereiro que ele vai chegar a um ponto de... Ele sabia que a pena dele seria a morte por um prisioneiro que fugisse. E ele vê tudo aquilo e fala, vai fugir todos. Então, olha a situação que a pessoa fica. Ele fica numa situação de pânico. Porque a situação é tão grave que ele quer se matar para não morrer. Dá para entender isso? Verso 28. Verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha aí. Porque aqui a gente vê manifestado o quê? O amor de Deus. O amor de Deus para com esse carcereiro. Porque uma das coisas que podemos pensar também é que vários desses encarcerados, vários desses prisioneiros, uma primeira chance que tivesse, cortava a cabeça desse carcereiro. E Deus preserva também nesse sentido. Verso 29. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. A gente vê aqui também mais uma prova do quê? Da onisciência e onipresença de Deus. Um Deus que vê aonde? No escuro. Um Deus que vê no escuro. Então nós não temos dúvida nenhuma aqui da onisciência e onipresença de Deus. Verso 30. Verso 30, agora nós vamos entrar no ponto onde as coisas vão culminando diante de tudo que já tem acontecido, a manifestação do poder, a manifestação do amor, a manifestação da onisciência e onipresença de Deus. Agora vai culminando para o ponto da conversão do carcereiro. Verso 30. Verso 30. Então tirou-se para fora dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O que é necessário que eu faça para ser salvo? Essa pergunta é interessante a gente olhar para toda a produção, todo o evento, toda a cena que está acontecendo, e a gente não tem dúvida nenhuma de que quem está orquestrando tudo é o Senhor Deus. A gente vê aqui também que o Senhor Deus está tendo a cautela, Ele quer que tudo culmine e aconteça de uma forma que o carcereiro gere uma pergunta que não seja apenas para ele nesse momento da cena, mas que seja uma pergunta que vai atravessar os séculos.
que seja uma pergunta que vai servir para você hoje que está nos ouvindo, para você que está aí do outro lado me ouvindo, para você que porventura, por um engano, clicou aqui e está aqui nessa live aqui, assistindo essa mensagem. Para você que talvez tem, por várias vezes, já tem reunido com a gente ali no Portinari, em outras localidades, mas você tem apenas ouvido e às vezes até hoje ainda não fez a sua decisão. A pergunta que o carcereiro fez naquela ocasião pode ser a pergunta que você vai fazer essa noite. O que é necessário que eu faça para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E é interessante observar também que essa pergunta não é uma pergunta que você tem que fazer com qualquer entonação. Não é uma pergunta que você vai fazer assim, mas então o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não é dessa forma. Isso aqui é uma pergunta que você vai fazer mostrando um estado de abatido, de convencido, de quebrantado, que é o que está acontecendo com o carcereiro aqui, diante de tudo que vem acontecendo na cena aqui. Chega num ponto que ele está abatido, ele estava a ponto de suicidar, de tirar a sua vida. Então ele está abatido, convencido e quebrantado, e ele faz essa pergunta. E é uma pergunta também para quem estava querendo já se matar. Nós podemos pensar que é uma pergunta de quem estava à beira da eternidade e não gostou do que viu. À beira da eternidade, não gostou do que viu, e então ele pega e faz essa pergunta: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? É interessante observar também que essa pergunta aqui, ela é uma pergunta que ela está registrada não só aqui nessa passagem, mas se a gente olhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versos 10 ao 14, nós não vamos lá porque o tempo está indo muito rápido, mas a gente vai ver ali naquela passagem a multidão perguntando ao Senhor Jesus, nós vamos ver os cobradores perguntando ao Senhor Jesus, nós vamos ver os soldados perguntando ao Senhor Jesus o que é necessário que eu faça. E é interessante que se a gente olhar, essa aqui a gente vai ver, João, no capítulo 3 de João, a gente vai ver porque a pergunta ela tá formada em cima de um verbo, que é o verbo crer. A gente vai ver no verso 16, do capítulo 3, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então esse crer vai ser a resposta de Paulo e Silas para o carcereiro. E se a gente olhar, já que estamos aqui no capítulo 3, a gente olhar no versículo 36 desse mesmo capítulo, a gente vai ver que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então a gente vê que realmente toda a situação, toda a cena, ela vai ter um desfecho para finalizar na conversão do carcereiro. Chega num ponto onde ele está abatido, convencido e quebrantado, e ele faz então essa pergunta. E como eu acabei de dizer, é uma pergunta que está valendo até os dias de hoje. Essa pergunta é uma pergunta que você pode fazer até os dias de hoje. E ela é uma pergunta com a resposta rápida. É uma pergunta com a resposta rápida. Crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo, tu e tua casa. É interessante que é uma resposta rápida e certeira. Eu gosto de analisar o ponto de vista da rapidez. Porque nós podemos pensar em alguém que, passando por você na rua, por mim, por qualquer pessoa que tenha o entendimento da palavra de Deus, o plano de salvação, uma pessoa pode perguntar para mim ou para você: fulano, o que eu preciso fazer para ser salvo? E você pode responder rápido: crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo. Pronto. Mas nós sabemos que nem todas as situações vai ser bem assim. Mas a partir desse ponto, a partir dessa afirmação, pode levar a pessoa a ficar gravada aquela resposta e investigar e tentar, e estudar e procurar a ter o discernimento, o porquê daquela resposta e chegar assim a apropriar-se da salvação.
Algo interessante também observar em todo esse ponto aqui é que diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que o Senhor Deus está fazendo, diante de tudo que o Senhor Deus está movendo, diante de tudo que Ele está fazendo acontecer, o carcereiro nos dá e ele nos passa a impressão de que ainda há algo por fazer, porque ele pergunta o que é necessário que eu faça. Então dá a impressão de que ele está pensando que ainda tem alguma coisa que ele pode fazer. E nesse ponto aqui, meus queridos e amados que estão nos ouvindo, estão compartilhando dessa mensagem, tem um ponto interessante de observar aqui, é que mesmo em situações igual a essa aqui, se a gente voltar um pouquinho nesse capítulo, no versículo 16, 17 e 18, que a gente vê a entrada desses homens nessa província, né, vamos dizer, desse vilarejo de Filipos. Quando esses homens entram aqui, o inimigo de nossas almas, a gente tem toda a noção e tem todo o conhecimento com relação ao seu poder também, e a gente sabe o que ele move em contrapartida para que não aconteça a salvação ou o resgate de uma alma. E a gente vê que uma alma, quando está prestes a apropriar-se da salvação, a salvação está indo ao encontro de uma alma, o inimigo vai fazer de tudo e grandes batalhas são travadas. E a gente vê no versículo 16 e 17, a gente já vê algo acontecendo nesse sentido. Só que como Deus está no comando, Ele permite que esses homens se encerrem encarcerados, que é onde realmente está o alvo da salvação nessa passagem aqui, que é o carcereiro. Verso 31, nós vamos ver agora a resposta. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Com relação à resposta, nós já falamos um pouco aqui, com relação da rapidez, né, da resposta, a maneira que ela foi feita, e o propósito dela atingir, de ela atravessar os séculos e está valendo até o dia de hoje. Mas tem algo importante que nós temos que observar na resposta de Paulo e Silas. Eles não disseram para o carcereiro que ele não precisava fazer nada. Eles não disseram isso. Eles disseram que ele precisava crer. Só disseram que precisava crer em quem tinha feito. Porque o carcereiro pergunta o que é necessário fazer. Aí eles falam que ele precisava crer em quem já tinha feito, que era o Senhor Jesus Cristo. Não falaram também de salvação coletiva e hereditária, porque ele fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo que serás salvo, tu e tua casa. Nós não podemos pensar em hipótese alguma que está falando aqui de salvação coletiva, porque um na casa é salvo, os outros vai de carona e vai ser salvo também. Não podemos pensar que é hereditário, se o pai é salvo, automaticamente os filhos serão salvos. Nada disso. Aqui apenas a gente vê que tem uma vírgula aqui. Se a gente ler o texto fazendo a pontuação certinha, não resta dúvida nenhuma de que está falando primeiro unicamente da salvação dele, e que é possível, se os outros crerem como ele creu, também ser salvo, toda a família dele, toda a sua casa. Verso 32. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Pregaram a palavra. Todo o plano de Deus para salvar o pecador não está explícito aqui no texto, mas está falando que eles pregaram a palavra. Então, o que eles pregaram para esse carcereiro na sua casa e seus familiares? Olha, com certeza, eles falaram de todo o plano de salvação, de toda a condição, de tudo aquilo que aborda a criação do homem, a comunhão que ele tinha com Deus no início, lá no Jardim do Éden, como que isso aconteceu, a quebra dessa comunhão, que veio fazer com que o ser humano tivesse a queda, a ruína que entrou o ser humano, a separação que isso causou, tudo pelo pecado, e a condenação. Quando a gente olha aqui
um pouquinho para frente aqui, Romanos capítulo 4, vamos só dar uma olhadinha rapidinho. Romanos capítulo 4, com certeza eles falaram algo também relacionado a isso aqui, ó. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Quando o carcereiro pergunta o que é necessário que eu faça para ser salvo, então o algo que o carcereiro estava pensando que precisava fazer para ser salvo é o que o Senhor Jesus Cristo fez para me salvar e salvar você que está aí do outro lado nos ouvindo essa noite. A Bíblia, se você olhar para a Bíblia inteira, você vai ver também, é um grande livro de ofertas. E Deus, ele faz a maior oferta de todos os tempos, ofertando o seu Filho como uma oferta limpa e totalmente aceitável aos conceitos e aos olhos de Deus. Uma oferta que realmente tivesse a condição, uma oferta que fosse pura, que tivesse a condição de ser uma oferta em substituição àquilo que eu e você teria que pagar pela pena do pecado. Tudo isso foi descarregado no Senhor Jesus. Versos 33 e 34. A gente vai ver, tomando o carcereiro consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhe à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Aqui é interessante observar, eu gosto de frisar muito isso aqui, porque quando fala em salvação, quando fala em conversão, tem que ser algo genuíno. Esse crer tem que ser um crer verdadeiro. Tem que ser um crer que realmente mostre toda a confiança, que transborde, que realmente transforme. E a gente vê aqui, para quem encerrou Paulo e Silas na prisão, para quem pegou ele lá no meio do povoado lá e foram dando açoites, a ponto de causar vergonhas nas suas costas. Agora a gente vê ele aqui o quê? Limpando e cuidando e fazendo, vamos dizer, os curativos naqueles vergões. Então a gente já percebe aqui uma mudança, uma conversão, e até porque nós estamos falando da conversão do carcereiro. Para quem começou batendo, agora está cuidando de quem ele bateu. E fazendo isso com todo amor e com toda alegria. Então, meu querido, para você que já tem ouvido esse recado da palavra de Deus, tem ouvido acerca do pecado, o mal que o pecado fez à raça humana, quando ele entrou na raça humana, impactou toda a humanidade até os dias de hoje e vai continuar impactando, basta apenas que o ser seja concebido, ele já é um pecador. Então, esse problema do pecado, esse é muito mais sério do que essa pandemia que está por aí. Esse sim é o problema que pode te levar a uma condenação eterna no lago de fogo e sem Deus. Mas não precisa ser dessa forma. Isso é se você quiser. É se você quiser. Porque se você quiser, você pode mudar a sua história nesse momento, nessa noite. Quero pensar que você já tenha ouvido por mais de uma vez essa mensagem acerca desse plano de salvação, e que é só o Senhor Jesus Cristo que salva, e que é só você crer nele, arrepender dos seus pecados e converter, vai ser perdoado os seus pecados. Você confessando ele como seu único e suficiente Salvador e substituto. Ele sim pode ser o seu Salvador e é aquele que tem poder para salvar, e não só poder, ele quer salvar. E não só poder e querer, ele vai continuar salvando até ainda o dia que ele venha. Então, é uma noite de oportunidade. É uma noite que pode ser uma noite ímpar em sua vida, que você pode
olhar para toda essa situação com o carcereiro. E pode ser que talvez nesse momento você tenha uma dúvida do tipo, mas será que comigo vai acontecer alguma coisa, igual foi com esse carcereiro, de abrir os grilhões dos prisioneiros, celas, vai cair um trovão, um raio na minha frente para me perceber e perguntar o que eu tenho que fazer? Meu querido, você quer mais do que essa pandemia que está acontecendo por aí? Será que tudo isso que está acontecendo, nós estamos encarcerados em nossas próprias residências? Será que não é momento para você fazer essa pergunta? O que é necessário então que eu faça? Talvez uma das respostas que eu posso dar para você agora, se você ainda está em dúvida, mesmo abrindo o entendimento, mas ainda está confuso, leia esse livro. Procure um amigo, um irmão que tenha conhecimento dessa palavra, nos procure também, que podemos te ajudar com relação a esse plano. E eu gostaria também de dizer algo com relação aos prisioneiros. Porque diante de tudo isso que está acontecendo, Paulo e Silas cantando e orando na prisão, com as pernas presas no tronco, os braços presos pelos grilhões, todo mundo preso. E aí acontece tudo isso, e esse carcereiro cai em si e é salvo. Eu te pergunto agora, você reparou o que aconteceu com os prisioneiros? Por que não fala no texto que nenhum prisioneiro foi salvo? O texto está falando de Paulo e Silas, e aí depois o carcereiro os leva para casa. E os prisioneiros? Sabe, meus queridos, eu fico observando aqui, talvez a raça humana, ela possa ser o coadjuvante desses prisioneiros. Talvez a raça humana ela está encarcerada de uma tal forma, igual esses prisioneiros, vendo a banda passar, vendo tudo acontecer, vendo essa pandemia acontecer, e ainda não procura recursos e nem argumentos para formular uma pergunta como essa que o carcereiro fez. Já pensou nisso? E outra coisa interessante observar também é que, embora essa quarentena ela realmente está fazendo jus ao nome, que já passou mesmo dos 40 dias, mas sabe, se você observar tudo isso que aconteceu aqui com o carcereiro, se você ler esse trecho todo aqui, você vai perceber que isso aqui aconteceu numa velocidade enorme. Esses irmãos, Paulo e Silas, entram nesse vilarejo e tudo isso aqui acontece em um tempo muito curto. E sabe o que vai acontecer, esse alerta dessa pandemia, dessa quarentena? Isso aqui daqui 1 ano, 2 anos, de repente, isso aqui vai cair até no esquecimento das pessoas. E pode ser que você comente alguém e fale assim, poxa, mas aqui passou para mim tão rápido. Então, às vezes você fica pensando, não, se durar mais 10 dias, mais 20 dias, eu vou fazer uma confissão, porque realmente essa coisa está de lascar mesmo, eu preciso fazer uma decisão. Não, meu querido, não espere, o momento é agora. Faça a sua decisão, aproveite essa oportunidade, pense na sua salvação, não adie essa decisão, não procrastine isso. É sabido de todos os estudiosos que uma decisão que você, qualquer decisão que você for tomar na sua vida, o seu cérebro precisa liberar 20% da energia que tem nele. Olha, são conhecimentos, são coisas que você precisa estar a par disso. É muito fácil você decidir não decidir. É muito fácil. Ah, vou deixar para depois. Amanhã eu vejo. Pode ser que não, mas isso aí foi uma decisão. E aí, quando você deixar para amanhã ou depois, às vezes pode ser tarde. O Senhor Jesus Cristo pode ter voltado e aí acabou-se essa oportunidade. Pense na sua salvação. Não te faças esse mal. Vamos pegar aqui aquilo que Paulo e Silas falou para o carcereiro quando ele queria tirar a sua vida.
Se você está escolhendo agora, nesse momento, após ouvir essa mensagem, se você está escolhendo não decidir, se você está escolhendo deixar para depois, pode ser que você está deixando essa oportunidade de escapar de uma vez por todas e você vai ser condenado a uma morte espiritual eterna no lago de fogo. Pense nisso, analise com carinho, deixe essas palavras martelar no seu coração, na sua mente, analise com carinho isso aqui. Procure ter o entendimento disso aqui. Se você não entendeu agora, ouça mais vezes. Ouça essa mensagem, ela vai estar gravada nas redes sociais. Você pode ver essa mensagem, pode ver outras mensagens que os irmãos têm trazido aqui, que também é tudo nesse sentido. Analise só nessa quarentena, talvez você que tenha ouvido todas as mensagens, quantas oportunidades você já teve só aqui nesse canal de ter feito uma decisão. Talvez você ainda não decidiu. Mas uma coisa é certa. Após essa mensagem, após as que os outros irmãos trouxeram e os que vão trazer, o propósito de Deus é sempre o mesmo. Ele nunca quer deixar você sair desse momento de mensagem do mesmo jeito que você começou a ouvir. Entende isso? Se você entende, meu querido, faça a sua decisão. O momento é agora. E é interessante observar, para encerrar aqui, observando a situação dos prisioneiros. A gente vê os prisioneiros como espectadores de toda essa cena que aconteceu. Mas sabe, talvez você e muitos na sociedade possa estar nesse momento como espectadores. E sabe de uma coisa? Deus não salva espectadores. Deus salva espectadores que ouvem, entende e faz com que ative uma decisão na sua mente e faça essa pergunta e aceite e creia de todo o coração e confie no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Não espere essa pandemia acabar, porque um estudioso disse que nós não estamos aqui para ficar, nós estamos aqui para partir. E talvez você está aí querendo, adiando essa decisão, pensando que está pronto. Não. A gente está aqui para partir. Então não pense que está numa condição de, eu ainda posso fazer muita coisa. Não, a gente está como numa plataforma de embarque. A qualquer momento pode ser a minha vez, a sua vez. E se você não tiver resolvido essa situação, você poderá ter uma eternidade terrível no lago de fogo. Mas isso não é o propósito de Deus para quem fez tanta coisa para resgatar esse carcereiro. Ele quer fazer para resgatar também você e qualquer um que venha se arrepender dos seus pecados essa noite e fazer a confissão, e ele assim está pronto a salvar a qualquer um que o invocar. E essa é a oportunidade. Aproveite que ele é onisciente, ele é onipresente, ele está perto de você. É só você invocá-lo. Vamos terminar com a oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez que o Senhor nos concedeu essa oportunidade através desse canal de mídia. Estar proclamando e compartilhando essa mensagem da sua palavra. Compartilhando essa mensagem da qual o Senhor fez um mover maravilhoso para salvar essa alma, a alma do carcereiro. E uma alma que ficou catalogada na sua palavra. Mas que essa noite, Senhor, possa ser uma noite que possa ter mais almas catalogadas no seu Reino Santo. Nós contamos com a ajuda do Senhor, com a ação do Senhor nesses corações, que possam abrir esses corações, abrir-lhes o entendimento. Nós sabemos o quão difícil é achar lugar nesses corações e nessas mentes nesse momento tão difícil, mas nós sabemos que o Senhor tem poder para isso, e o Senhor tem amor para isso, e o Senhor quer fazer isso, e o Senhor pode fazer. O nosso rogo é que o Senhor possa realmente, através dessa palavra,
desse canal aqui, o Senhor estar impactando cada vez mais almas através dos seus servos que estão disponibilizando a colaborar e servir com o Senhor em busca de almas para o seu reino. Abençoe o irmão Robson aqui com essa tarefa, com o intuito e a vontade de estar disponibilizando o seu lar para que realmente esse conteúdo chegue até essas pessoas que estão encarceradas em seus lares e encarceradas também espiritualmente. Nós contamos com a ajuda do Senhor e com o poder do Senhor para que possa alcançar essas almas. Nós oramos agradecidos e agradecendo por tudo, no nome santo, eterno e singular de nosso Salvador, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que mensagem maravilhosa, né? Que mensagem boa de se ouvir, de se deleitar para nós, salvos. E para você que ainda não tomou essa decisão, que eu posso te dizer que estamos aqui para tirar qualquer dúvida, para responder qualquer pergunta. Não deixe para amanhã. Não se esqueça das últimas palavras, estamos de partida. Não se esqueça do que Paulo disse àquele carcereiro: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. Eu te faço, não te faça a escolha de viver uma eternidade numa vida de sofrimento. O sofrimento não é aqui. Dê essa oportunidade a você de conhecer o Evangelho que salva, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, Filho de Deus que veio a este mundo para te salvar. Eu quero agradecer a todos que têm nos ajudado. Pessoal de Bebedouro, pessoal lá de Jacaraú, pessoal de Uberaba, pessoal do Rio de Janeiro, Volta Redonda. Gente, muito obrigado. Obrigado por nos assistir, obrigado por nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Tanta coisa sendo propagada nessa época de pandemia e governo e lotando a cabeça das pessoas de coisas pessimistas. Eu quero agradecer a todos que têm propagado esse vídeo, enviado esse vídeo para todos que vocês amam, para que mais e mais pessoas venham ter o conhecimento da palavra de Deus. A palavra que pode salvar e mudar a sua vida de verdade. Resolver verdadeiramente os seus problemas. Eu quero agradecer a todos, agradecer realmente todos vocês. Araxá também, muito obrigado, pessoal de Araxá. Que essa noite nós possamos dormir com essa frase: estamos de partida. Não estamos aqui para ficar. Estamos de partida. Eu sei para onde está selada a minha passagem. Eu sei quem carimbou a minha passagem. Eu sei o destino que eu irei. Tenha essa certeza também você. Que nós tenhamos uma boa noite, que Deus venha abençoar a nossa noite, nosso sono. E sendo assim, da permissão de Deus, amanhã, às 5 horas da tarde, teremos a tarde de louvor. E sendo da permissão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, segunda-feira, a partir das 7h30, estaremos aqui mais uma vez
propagando a palavra de Deus. Que todos tenham uma boa noite e até amanhã, e 7 horas e 30 minutos, segunda-feira. Tchau, pessoal!